Vamos agora a um outro exemplo prático. Imagine que Pedro, ele acabou de comprar o carro dos seus sonhos pelo valor de 100 mil reais, mas ele acha que esse carro pode se desvalorizar daqui a 6 meses em razão de algum dano, algum furto, alguma batida, algum dano ao veículo. Então, o Pedro, ele paga 10 mil reais de prêmio para a seguradora e, em contrapartida, essa seguradora, ela assume a obrigação de ter que comprar o carro de Pedro pelo valor de 100 mil reais caso ocorra algum dano a este veículo daqui a 6 meses. Então, daqui a 6 meses, 3 cenários podem acontecer. No primeiro cenário, vamos imaginar que o carro realmente se desvalorizou. Ele reduziu o valor, por exemplo, para 70 mil reais. Então, nesse caso, o Pedro, ele vai querer exercer o seu direito de vender o seu veículo para a seguradora. E a seguradora, ela vai ser obrigada a comprar o veículo do Pedro pelo valor de 100 mil reais, mesmo que agora o veículo esteja valendo só 70 mil reais. Então, nesse caso, o Pedro, ele vai ter pagado, os 10 mil reais. Nesse caso, ele vai ter já perdido os 10 mil reais e a seguradora, ela vai ter ganhado esses 10 mil reais de prêmio, mesmo que ela tenha que pagar, comprar o veículo do Pedro pelo valor de 100 mil reais. No segundo cenário, o carro, ao invés dele se desvalorizar, ele acabou se valorizando, porque, por exemplo, teve um aumento na venda de carros usados. E aí vamos supor que esse carro agora, ele vale 150 mil reais. Então, nesse caso, o Pedro, ele não vai querer exercer o seu direito de vender o carro para a seguradora, porque ele pode pegar esse carro e vender por 150 mil reais no mercado. Então, não tem mais necessidade da seguradora comprar o carro do Pedro. Então, nesse caso, a seguradora, ela não vai ser obrigada a comprar o carro do Pedro, mas ela vai ter ganhado já os 10 mil reais, que ela recebeu de prêmio do Pedro. E ela não vai ser obrigada a devolver esses 10 mil reais. E no terceiro cenário, o carro, ele não se desvalorizou e nem valorizou. Ele manteve o mesmo valor. Então, ele manteve ali nos 100 mil reais. Nesse caso, provavelmente o Pedro também não vai querer exercer o seu direito de vender o veículo para a seguradora, porque ele não vai ter nenhum lucro nessa operação. Então, a seguradora não vai ser obrigada a comprar o carro do Pedro, mas ela também já vai ter ganhado os 10 mil reais que ela recebeu de prêmio. Esse exemplo, ele retrata então uma outra operação no mundo das opções chamado opção de put, que é quando o titular, ele exerce o seu direito de vender um determinado ativo financeiro em uma data futura por um preço já combinado. Se a gente trouxer esse exemplo para o mundo das opções, o Pedro, ele é como se fosse o titular do contrato ou comprador. A seguradora é como se fosse a lançadora desse contrato ou vendedora. O prazo de 6 meses é como se fosse a data de vencimento do contrato. E o valor de 100 mil reais é como se fosse o preço de exercício ou strike. Percebam 2 fatos muito importantes. Em qualquer daqueles 3 cenários que eu falei para você, o Pedro, ele sempre vai ser obrigado a pagar o valor do prêmio. Já a seguradora, ela sempre vai receber o valor do prêmio. A seguradora ela não tem que devolver o valor do prêmio. Ela sempre ganha o valor do prêmio. E o segundo fato muito importante é que a seguradora, ela só vai ser obrigada a comprar o carro do Pedro caso esse carro haja uma desvalorização do seu valor, Caso esse carro desvalorize o valor dele. Caso haja uma valorização do valor do carro ou caso ele permaneça no mesmo valor, a seguradora não vai ser obrigada a comprar o carro do Pedro. Agora, vamos entender como esse exemplo funciona no mercado de opções de ações, Onde o ativo financeiro vai ser uma ação e não um veículo, como no exemplo que eu dei. Imagine que as ações da Petrobras hoje estejam valendo R$ 30 cada uma.
E o Pedro, que é um grande investidor, ele possui 100 ações da Petrobras que ele comprou alguns meses atrás e que essas ações hoje estão gerando lucro para ele, porque quando ele comprou alguns meses atrás, ele comprou por um valor bem abaixo e hoje as ações estão valendo R$ 30. Então, o Pedro, ele acha que essas ações, elas podem se desvalorizar daqui a 2 meses, porque a Petrobras não está passando por uma situação financeira muito boa. Então, por achar que essas ações, elas vão se desvalorizar bastante no mercado daqui a 2 meses, e considerando que o Pedro, ele quer proteger todo o lucro que ele já teve até hoje com essas ações, ele oferece R$ 1 por ação para um outro investidor que se comprometer a comprar as ações do Pedro daqui a 2 meses, caso essas ações realmente se desvalorizem. Então, a Ana, que é uma investidora de longo prazo, né? A Ana, ela é uma buy and hold, ela decide aceitar a oferta do Pedro. Porque ao contrário do Pedro, a Ana acha que essas ações da Petrobras, elas não vão se desvalorizar, muito pelo contrário. A Ana acha que essas ações da Petrobras vão se valorizar daqui a 2 meses. Sendo assim, a Ana e o Pedro, eles firmam um contrato em que o Pedro vai ter o direito de vender as suas ações. O direito, ele não tem a obrigação. Já a Ana, ela vai ter a obrigação, o dever de comprar essas ações daqui a 2 meses pelo prazo já combinado, que no caso pelo valor de R$ 30. E para isso o Pedro vai pagar a Ana um prêmio no valor de R$ 1 para cada ação. Então daqui a 2 meses podem ocorrer 3 cenários diferentes. No primeiro cenário, as ações da Petrobras podem realmente ter se desvalorizado. Por exemplo, vamos supor que as ações caíram para R$ 20. Nesse caso, o Pedro, ele vai querer exercer o seu direito de vender as ações para a Ana pelo valor de R$ 30, que é o valor que eles combinaram lá atrás. Nesse caso, a Ana, ela vai ser obrigada a comprar as 100 ações do Pedro pelo valor de R$ 30, mesmo que as ações estejam valendo atualmente só R$ 20. Mas, em compensação, a Ana vai ter recebido R$ 1 por cada ação como prêmio. No segundo cenário, as ações da Petrobras, elas podem ter se valorizado. Então, vamos supor que ao invés delas se desvalorizar, as ações hoje estejam valendo R$ 40, né? Elas se valorizaram. Nesse caso, o Pedro, ele não vai querer exercer o seu direito de vender as ações para a Ana pelo valor de R$ 30, porque ele tem a opção, né, de vender essas ações no mercado pelo valor de R$ 40 e obter um lucro com essa operação. Então, ele vai preferir não exercer o contrato que ele tinha fechado com a Ana lá atrás. Então, nesse caso, a Ana não vai ser obrigada a comprar as ações do Pedro e, além disso, a Ana vai ter ganhado o R$ 1 de prêmio por ação, que foi o valor que eles combinaram lá atrás, né? Que foi o valor que o Pedro pagou para ela para poder ter essa preferência, esse direito no futuro. E no terceiro cenário, as ações da Petrobras, elas não valorizaram e nem se desvalorizaram. Elas mantiveram ali o mesmo valor, né? Continuaram valendo os mesmos R$ 30. Então, nesse caso, o Pedro, ele não vai também querer exercer o seu direito de vender as ações para a Ana, porque senão ele não vai ter nenhum lucro, né? Então, nesse caso, a Ana também não vai ser obrigada a comprar as ações do Pedro, mas de qualquer maneira a Ana vai ter também ganhado R$ 1 por ação como forma de prêmio. Nesse exemplo, o Pedro, ele é chamado de titular do contrato ou comprador. A Ana, ela é chamada de lançadora do contrato ou vendedora.
O R$ 1 que o Pedro pagou para a Ana no início do contrato é chamado de prêmio. O valor de R$ 30 é chamado de preço de exercício ou strike. E o prazo de 2 meses é chamado de data de vencimento do contrato. Esses dois exemplos que eu passei, do Pedro e da Ana, ou também do Pedro e da seguradora lá atrás, eles representam uma opção de venda, também chamada de put. E o quadro resumo dessa operação é esse aí que vai aparecer na sua tela. Então percebam que no mercado de opções, ao realizar uma operação de put, você pode escolher se você quer ser o Pedro, o comprador, ou se você quer ser a Ana, a vendedora. Percebam que a Ana, ela age como se fosse uma seguradora. Por isso que muitos investidores, eles utilizam essa operação como forma de hedge, como forma de proteger o seu patrimônio de possíveis quedas bruscas no preço das ações. É como se fosse um seguro mesmo dessas ações. Se você escolhe ser o Pedro, é você quem deve pagar o valor do prêmio. Então, o Pedro, ele sempre tem que pagar o valor do prêmio. E, no caso, esse valor do prêmio, ele é descontado no dia seguinte da sua conta na corretora. Agora, se você escolhe ser a Ana, é você quem recebe o prêmio. Então, a Ana, ela sempre vai receber o valor do prêmio. E o melhor é que esse prêmio, ele cai na sua conta da corretora no dia seguinte. Então, quando eu faço essa operação, eu prefiro ser a Ana. Se você escolhe ser o Pedro, você é quem tem o direito de vender as suas ações. Agora, se você escolhe ser a Ana, você tem a obrigação de comprar essas ações. Percebam então que a Ana, ela precisa ter o dinheiro para poder comprar essas ações. Mas o legal é que a Ana, ela pode deixar esse dinheiro, né? No caso, você pode deixar esse dinheiro na renda fixa, né? Rendendo juros e usar ele só quando você realmente for obrigada a comprar essas ações. Isso se você for obrigada mesmo, né? Que é só naquele cenário que eu mostrei lá em cima. Se você escolhe ser o Pedro, você acredita na queda da ação, né? Você aposta na queda da ação. Você acha que o valor da ação vai cair. Agora, se você quer ser a Ana, você aposta na alta da ação. Você acha que o preço da ação vai subir. E como que o Pedro, ele lucra nessa operação? Então, ele pode lucrar com a valorização do contrato. Você lembra que o Pedro, ele pagou um prêmio para poder ter o direito de vender as ações dele no futuro por um preço já estabelecido? Então, se no decorrer dos dias o preço da ação cair, o contrato que o Pedro tem em mãos, ele vai passar a valer mais. Então, nesse caso, ao invés dele exercer o seu direito de vender as ações para a Ana, ele pode vender o contrato em si para um outro investidor que deseja vender as ações no seu lugar, né, no lugar do Pedro. Então, ele vai vender o contrato, ele não vai vender mais as suas ações. Ele vai preferir vender o seu contrato, já que esse contrato vai estar super valorizado, ele vai estar valendo mais no mercado. Então, dependendo da movimentação do mercado, esse contrato ele pode ter se valorizado em torno de 100%, 300%, 700%. E por que esse contrato ele se valoriza? Porque é mais vantajoso vender a ação pelo preço garantido do strike, né? Pelo preço que está garantido no contrato e não pelo preço que está sendo praticado pelo mercado. E o Pedro, ele também pode ter lucro nessa operação com a desvalorização da ação. Então, nesse caso, ele vai exercer o seu direito de vender a ação pelo preço que foi combinado no contrato, que é um preço maior do que o que está sendo praticado no mercado naquele momento. Qual que vai ser o prejuízo do Pedro? No caso, o prejuízo dele vai ser perder o valor do prêmio que ele pagou no início do contrato.
caso a ação ela valorize, né? Caso a ação ela vá de forma contrária ao que o Pedro achava que fosse. E como que a Ana lucra nessa operação? A Ana ela lucra com o prêmio que o Pedro pagou para ela no início do contrato. Então a Ana, lembrando que ela sempre vai receber o prêmio. E ela também lucra com a valorização da ação, porque aí ela não vai ser obrigada a comprar as ações do Pedro. E a Ana, ela vai ter prejuízo? Então, nesse ponto, a gente tem algumas divergências com quem opera opções. Há quem entenda que a Ana ela tem um prejuízo a partir do momento que ela é obrigada a comprar as ações do Pedro pelo valor que ela combinou com ele no início do contrato, mesmo que essas ações estejam valendo no mercado um valor muito inferior. A meu ver, né, o meu pensamento, assim como o pensamento de grande parte dos investidores, é que a Ana, nesse caso, ela não tem prejuízo. Principalmente se ela for uma investidora de longo prazo e considerando que ela já queria comprar essas ações. Porque aí, no caso, além dela comprar as ações que ela já queria, ela vai receber um prêmio, né, para poder comprar essas ações. Então é como se ela estivesse recebendo um valor, recebendo um prêmio para poder comprar as suas ações preferidas.